Se você já fez ou vai fazer uma cirurgia de trabeculectomia para tratamento do glaucoma, mas está preocupado com o risco de complicações, assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo sobre o risco de fazer a trabeculectomia. Eu vou te explicar quais são as complicações mais comuns e também quais são as complicações mais graves e mais temidas dessa cirurgia. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista especialista em glaucoma. Não se esquece de se inscrever no canal para receber as minhas dicas semanais. A trabeculectomia, também chamada de TREC, é a cirurgia clássica utilizada no tratamento do glaucoma. Ela é a técnica mais antiga e mais realizada no mundo para redução da pressão ocular. De todas as cirurgias utilizadas no tratamento do glaucoma, a TREC é a que mais reduz a pressão ocular, mas ela tem alguns riscos e é por isso que ela não é feita para todo mundo. Nesse vídeo eu vou te contar que riscos são esses, então já deixa sua curtida aqui embaixo. Nós indicamos a TREC para as pessoas que têm glaucoma de moderado a avançado e que não estão tendo um bom controle da doença com as outras formas de tratamento, como os colírios e o laser. Nesses casos, o risco de perda da visão é muito grande e, portanto, vale a pena fazer a cirurgia de trabeculectomia, apesar de ela ter alguns riscos. E que riscos são esses? Vamos falar então sobre algumas das possíveis complicações da trabeculectomia para tratamento do glaucoma. A complicação mais comum da TREC disparado é a pressão ocular baixar mais do que a gente queria. Vamos entender por que isso acontece. A TREC é uma cirurgia baseada em drenagem de líquido do olho. Quando a pressão ocular sobe, isso quer dizer que o líquido que preenche o olho por dentro, que é o humor aquoso, esse líquido ele está ficando retido dentro do olho em vez de circular como ele deveria normalmente. Então, conforme o líquido vai acumulando dentro do olho, a pressão no olho vai subindo cada vez mais. O que a TREC faz é criar um canalzinho no olho que vai possibilitar a drenagem e o escoamento desse líquido e com isso vai reduzir a pressão ocular. Quando nós fazemos esse canalzinho na cirurgia, nós damos alguns pontos nele que servem para regular o quanto de líquido que vai escorrer por ali. Então, se na cirurgia, se a gente dá pontos mais apertados, vai passar menos líquido pelo canal da TREC, com isso a pressão no pós-operatório vai tender a ficar um pouco mais alta. Por outro lado, se a gente dá menos pontos ou se a gente dá pontos mais frouxos, vai passar líquido demais pelo canal. O canal vai drenar mais do que deveria e a pressão ocular vai acabar ficando mais baixa do que o que a gente queria. Durante a cirurgia, conforme nós vamos dando esses pontinhos, a gente vai testando para ter uma noção de como vai ficar a pressão no pós-operatório. Mas a verdade é que é muito difícil de fazer essa previsão. Então, uma das complicações mais comuns da TREC é a pressão ocular ficar mais baixa do que o que a gente tinha planejado. O maior problema de a pressão ocular estar baixa é que ela pode levar a uma outra complicação chamada descolamento de coroide, que é quando tem tão pouco líquido dentro do olho que ele acaba ficando murchinho. Tanto a pressão ocular baixa quanto o descolamento de coroide são complicações que nós tratamos geralmente com ajuste de colírios e que, em geral, não geram sequelas. Mas em alguns casos pode ser necessário uma segunda cirurgia para refazer esses pontos e em alguns casos pode acontecer uma piora permanente da visão, apesar de não ser comum. Outra complicação que pode acontecer relacionada a essa circulação de líquido é acontecer um vazamento do líquido desse canal para fora do olho pela ferida operatória. Nós chamamos isso de SIDL.
O SIDL é uma complicação que na maioria das vezes também se trata através do ajuste das medicações do pós-operatório, mas da mesma maneira, em alguns casos, pode ser necessário uma nova cirurgia para refazer os pontos. Uma outra complicação muito frequente da TREC é a catarata. A catarata é o processo natural de envelhecimento dos nossos olhos. Todos nós vamos ter catarata um dia, mas quando a gente faz a trabeculectomia, nós aceleramos esse processo de formação da catarata. É muito comum nós operarmos no mesmo procedimento o glaucoma e a catarata, que é uma cirurgia chamada de Phacotrec. Mas se você fez somente a cirurgia de glaucoma e não fez a catarata, a tendência é que essa catarata vai se formar mais rapidamente depois da TREC. A catarata ela é reversível através do tratamento, que é com a cirurgia de facoemulsificação, que é o nome da cirurgia de catarata. Uma outra complicação agora já não tão frequente é a inflamação ocular. Toda vez que nós fazemos qualquer cirurgia, a reação natural do nosso corpo é gerar uma resposta inflamatória àquele procedimento. Isso já é uma coisa que já é prevista e nós já fazemos um esquema de colírio de pós-operatório buscando controlar essa inflamação para que ela não se manifeste. Mas algumas pessoas têm uma tendência a inflamar maior do que outras e isso também varia dependendo de como foi a sua cirurgia. Se foi uma cirurgia mais difícil, mais demorada, que teve uma maior manipulação do olho, a tendência é ter uma inflamação um pouco mais intensa no pós-operatório. O grande problema da inflamação no pós-operatório da trabeculectomia é que o processo inflamatório ele gera uma resposta de cicatrização. E se a cirurgia cicatrizar mais do que deveria, essas cicatrizes vão acabar tampando o canalzinho da TREC. Então o líquido vai deixar de circular por ali, ele vai ficar novamente retido, a pressão ocular vai subir e a cirurgia vai acabar parando de funcionar. Nos casos de inflamação no pós-operatório da TREC, o tratamento da inflamação é feito com colírios e com comprimidos. E aí, depois de controlada essa inflamação, caso a TREC pare de funcionar, é possível fazer um procedimento chamado agulhamento, que é um procedimento que faz uma limpeza das cicatrizes da trabeculectomia, então é uma ótima opção para quando a TREC para de funcionar. Uma outra complicação que pode acontecer não só na TREC, mas em todas as cirurgias oculares é o descolamento de retina. O descolamento de retina é uma complicação grave que precisa de uma nova cirurgia e que pode gerar algumas sequelas de visão permanentes. O risco de descolamento de retina é maior em pessoas que têm grau alto de miopia e também em pessoas que já têm algum problema prévio da retina, como uma retinopatia diabética mal controlada, por exemplo. A próxima complicação que eu vou falar é uma das mais temidas, que é a infecção da TREC. De novo, toda cirurgia tem risco de infecção, mas na trabeculectomia essa situação é um pouquinho diferente e eu vou te explicar por quê. Normalmente, quando nós fazemos qualquer cirurgia, a gente precisa usar um antibiótico no pós-operatório, que é para diminuir o risco de infecção da ferida da cirurgia. E depois do tempo de recuperação, que aquela ferida já está fechadinha, a gente já não tem mais esse risco de infecção. Acontece que na TREC isso é diferente. Acontece que na TREC, como a gente não quer que aquele canalzinho cicatrize, esse risco de infecção ele existe por toda a vida. Então, mesmo depois de muitos anos da cirurgia, uma bactéria pode se aproveitar daquele canalzinho para entrar no olho e causar uma infecção que pode ser muito grave. As infecções da TREC não são comuns, mas quando elas acontecem, elas podem ser graves e elas precisam ser tratadas muito rapidamente para evitar a perda de visão. Uma outra complicação que pode acontecer muito tempo depois da cirurgia é a falência da TREC. A
TREC é uma cirurgia que não dura a vida inteira, porque em algum momento o corpo vai acabar cicatrizando o canal da TREC e ele vai fechar com as cicatrizes e a cirurgia vai deixar de funcionar. Quando isso acontece, nós dizemos que houve uma falência da TREC. Em algumas pessoas, isso só vai acontecer muitos anos, às vezes 10 anos depois da cirurgia. Em outras pessoas que têm uma cicatrização mais intensa, a TREC pode já entrar nesse processo de falência tão rápido quanto um mês depois da cirurgia. O tratamento para esses casos de falência da TREC, eu já falei antes, que é o agulhamento, que é um procedimento que vai limpar as cicatrizes e reabrir o canal da TREC, fazendo ela voltar a funcionar. Pessoal, toda cirurgia tem riscos e com a TREC não é diferente. A maioria das complicações da TREC são coisas que a gente consegue tratar e resolver, mas existe o risco de ter uma complicação mais grave e por isso é sempre importante, se for possível, se não for uma cirurgia de urgência, é importante que você procure uma segunda opinião com uma especialista em glaucoma para saber se aquela cirurgia realmente é necessária. Mas quando a cirurgia ela é realmente necessária, é importante que você não deixe de operar por medo de ter alguma complicação. Porque se você tem um glaucoma avançado que não está bem controlado, a chance de você ter uma perda de visão se continuar assim é muito maior do que a chance de você ter qualquer complicação com a cirurgia de glaucoma. Me conta aqui nos comentários aqui embaixo se você já fez a cirurgia de glaucoma e como foi a sua recuperação. E não se esquece que é muito importante que você se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Se você não se inscreveu, o YouTube não vai te avisar e você vai perder as minhas dicas. Então me acompanhe aqui toda semana, porque isso vai te ajudar a controlar melhor o seu glaucoma e com isso preservar a sua visão por toda a vida. Até semana que vem!